Irmãos, nós lemos um verso para a base da oração, Provérbios capítulo 23 e o verso 23. E dizia assim o texto: compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, o castigo instrutivo e o entendimento. Irmãos, neste verso fala que nós devemos comprar a verdade e não a vender. Como comprar a verdade? Como vender a verdade? É muito simples. Todas as vezes que eu falo uma mentira, eu estou vendendo a verdade. E de uma forma muito, muito barata. Eu quero ler ainda outro texto. João capítulo 4, verso 24. Diz assim: Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Irmãos, o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Alguém poderia me ajudar? O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Com discernimento, de corpo e alma, digamos assim, né? Nós devemos adorar a Deus não só com o corpo. Nós estamos aqui hoje na igreja e viemos para adorar ao nosso Deus. Mas será que o nosso espírito, será que a nossa mente está adorando a Deus? Vocês já perceberam que hoje nós costumamos a não pensar naquilo que nós estamos fazendo no presente? Quando nós saímos muitas vezes para a rua ou saímos para o trabalho, às vezes na volta nós já estamos com fome no final da tarde, e a gente vem dirigindo e pensando assim: olha, cheguei em casa, eu quero comer tal coisa, vou fazer tal coisa para eu comer. Ou seja, nós estamos fazendo uma coisa, mas pensando em outra. E aí a gente chega em casa, prepara aquela comida do desejo nosso, mas só que na hora que nós estamos comendo, nós estamos já pensando em outra coisa. Olha, amanhã eu preciso fazer isso, isso, isso. E nós vivemos uma vida assim, fazendo coisas no presente, mas sempre pensando no futuro, ou às vezes é pior, até pensando no passado. E isso muitas vezes acontece conosco dentro da igreja. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Você hoje aqui na igreja, durante esse culto, você já pensou em alguma atividade que você vai fazer amanhã? Eu pensei. Eu estava ali sentado e eu pensando numa atividade que eu ia fazer amanhã. Alguém já pensou? Alguns já pensaram. Graças a Deus, se a nossa mente está só aqui. E é por isso que a Bíblia nos ensina que nós devemos ser como crianças. Irmãos, as crianças, elas não pensam no futuro. Às vezes nós levamos as crianças para um evento e lá elas estão brincando no parquinho. E o pai está preocupado: olha, tal hora tem que ir embora, tem que preparar as coisas para sair. E a criança está como? Ela só está brincando. Ela não está preocupada no dia de amanhã. Às vezes é num domingo, a mãe, no outro dia, segunda-feira, ela tem que ir para a escola, vai ter prova. Mas ela quer brincar. E ela pensa só naquele momento. E nós devemos ser assim. Nós precisamos pensar mais nos momentos em que estamos passando. Especialmente no momento de adorar a Deus. Adorá-lo em espírito e em verdade. Precisamos adorá-lo de coração, com o nosso entendimento. Mas existe um verso da Bíblia, no próximo slide, João capítulo 8, verso 32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, de acordo com este verso, o que nos dá a liberdade? O conhecimento da verdade. Não adianta muitas vezes eu participar do culto da libertação, pedir que alguém ore com a mão na minha cabeça, ou muitas vezes apenas eu oro para Deus: Senhor, me liberte. Mas muitas vezes eu não busco o conhecimento da verdade. E é isso que eu preciso, do conhecimento da verdade, para encontrar a libertação. No próximo slide, tem uma palavra muito linda: verdade. E eu quero perguntar aqui aos irmãos: quem aqui é mentiroso? Irmãos, é ruim nós falarmos mal de nós mesmos, né?
Mas será que nós somos verdadeiros? Quantas vezes eu já vi muitos pais falam assim para a criança: olha, não vai lá não, que lá tem um bicho-papão. Não é assim? E aí a criança, no início, ela até fica com medo, ela nem sabe o que é esse bicho-papão. Mas aí, dali um tempo, ela já entende que aquilo é mentira dos pais. E aí, quando o pai ou a mãe fala: olha, não vai lá não, que tem um bicho-papão, ela já não liga, ela vai mesmo. E quantas vezes nós, como pais, contamos pequenas mentiras para os filhos? Mas eu sempre costumo dizer que nunca vale a pena mentir. E nós precisamos, então, compreender o que é a verdade. No dicionário, eu quero passar no próximo slide, diz assim, que é um substantivo feminino: conformidade com o real, exatidão, realidade, franqueza, sinceridade, coisa verdadeira ou certa, princípio certo. Irmãos, verdade é conformidade com o real, é a realidade das coisas, franqueza e sinceridade. Nós precisamos aprender a ser mais verdadeiros, a ser mais francos, a ser mais sinceros. Quando nós falamos em ser franco, não é você muitas vezes falar a verdade de uma forma rude, mas mesmo quando a verdade for difícil de ser falada, você procurar a maneira mais branda, mas nunca deixar de falar a verdade. Nós precisamos aprender a falar a verdade, a ser pessoas sinceras. Eu aprendi uma vez com um colega meu uma coisa que eu achei muito legal, e talvez eu ainda não consegui aprender a fazer. Mas ele contava para mim que os pais dele ensinaram ele que precisamos ser sinceros. E mesmo quando a coisa for ruim. Às vezes uma pessoa faz uma brincadeira de mau gosto com a gente, e para a gente não se passar por chato, a gente dá risada. Mas por dentro nós não gostamos. E às vezes a gente ri, a gente até fala que não foi nada, mas por dentro eu fiquei chateado. E ele me falava isso: olha, quando alguém fizer uma brincadeira que você não gosta, você não precisa rir, só para não mostrar que é chato. Claro que você não precisa ficar sério ou retrucar, mas você demonstre que não foi uma brincadeira legal. Nós precisamos aprender a ser sinceros, até quando a sinceridade possa ser um pouco diferente. Precisamos ser verdadeiros. No próximo slide, na filosofia, para Nietzsche, por exemplo, a verdade é um ponto de vista. Ele não define nem aceita a definição da verdade, porque não se pode alcançar uma certeza sobre a definição do oposto da mentira. Então, para este filósofo, nós não conseguimos chegar a uma definição da verdade. E já para o outro, Descartes, ele diz que a verdade é o critério da verdade, a certeza é o critério da verdade. Quem concorda sinceramente com uma frase, está alegando que ela é verdadeira. Então, quem concorda sinceramente com uma frase, está falando que aquilo é verdadeiro. Mas às vezes eu concordo sinceramente com uma coisa, mas aquilo não está correto. Talvez no futuro, depois de anos, eu vou compreender que eu estava andando por um caminho errado, mesmo crendo que eu estava no lugar certo. Mas eu acho interessante esse pensamento. Eu preciso concordar com as coisas. E eu preciso seguir aquilo que eu concordo. Se um dia eu entender que aquilo estava errado, aí eu preciso mudar. Mas a Bíblia ensina que o conhecimento da verdade é progressivo. E ainda dentro deste pensamento, nós podemos falar que muitas pessoas que não conheceram a verdade que nós conhecemos, morreram salvas. Porque eles eram sinceros naquilo que acreditavam. Eles concordavam sinceramente com aquilo. E foram fiéis. Porém, nós que temos o conhecimento da verdade, será que estamos sendo fiéis àquilo que nós conhecemos? Será que estamos sendo verdadeiros para com Deus? João capítulo 16, verso 13, diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir.
Irmãos, aqui tem um detalhe, eu achei um detalhe interessante deste texto, que não é o que ele quer dizer, mas talvez seja uma lição para nós. Aqui fala que o Espírito Santo, ele nos guiaria em toda a verdade, e que ele não falaria de si mesmo. E aqui uma lição para nós: se nem o nosso ajudador que está hoje conosco, que fala aos nossos ouvidos, se nem ele fala de si mesmo, quanto mais nós falar de nós mesmos. Quando nós falamos de nós, é bem possível que nós não vamos falar a verdade. Quando é para falar dos defeitos, nós tentamos amenizar ou dar uma desculpa. E quando nós falamos das nossas qualidades, nós geralmente tentamos aumentar. E é muito difícil falar de nós mesmos e falar a verdade. Quem você é? Nós temos dificuldade de falar mal de nós e uma grande facilidade de falar bem e ainda de uma forma aumentada. No próximo texto de Timóteo, diz assim: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Irmãos, é projeto de Deus que todos os seres humanos cheguem ao conhecimento da verdade. Porém, a verdade, como diz, está andando pelas ruas, sendo chutada por aí. E muitas vezes nós não encontramos mais verdade nas pessoas. É muito difícil nós hoje encontrarmos uma pessoa verdadeira. Ainda existem, mas são poucas. E quando você é verdadeiro, quando você é honesto, isso muitas vezes se torna até estranho. Eu lembro uma vez, não é que eu sou honesto não, mas uma vez eu fui numa padaria e eu dei o dinheiro, o rapaz me deu um troco, eu achei que ele deu a mais. Só que eu também não tinha certeza. Eu falei para ele: olha, eu acho que você me deu troco a mais. Eu achei que eu tinha dado uma nota de 50, mas eu tinha dado uma de 20. Foi mais ou menos assim. E aí ele também não tinha certeza, aí ficou naquela. Aí ele falou: peraí, tem uma câmera aqui da padaria, eu vou ver na câmera qual foi a nota que você me deu. Aí ele foi lá na câmera, voltou, né, o evento, e aí lá na câmera ele colocou o zoom, e aí mostrou o que tinha acontecido. E aí realmente estava tudo certo. Aí ele falou: olha, muito obrigado pela honestidade. Uma coisa que deveria ser comum, você ser honesto. Mas por não ser comum, às vezes a gente é até elogiado por ter sido honesto ali em algum momento. E às vezes eu sou honesto com dinheiro, mas quantas coisas eu tenho as minhas desonestidades e não sou verdadeiro para com Deus. No próximo texto, irmãos, olha só como a igreja de Deus é. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Como que é a igreja de Deus? Coluna e fundamento da verdade. A igreja de Deus foi fundada sobre a verdade. Cristo Jesus é a verdade. Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a igreja foi fundada em Cristo. E agora nós que somos membros dessa igreja, a verdade foi preservada por tanto custo, com tanto custo. Os discípulos morreram para preservar esta verdade. Tantos outros sofreram e nos trouxeram a verdade que nós conhecemos hoje. E aí agora nós somos uma geração que somos responsáveis por carregar esta verdade, por carregar este conhecimento e sermos verdadeiros aonde quer que nós estivermos. E aí eu quero lembrar com os irmãos aquela pergunta que Pilatos fez a Jesus: o que é a verdade? Qual foi a resposta? Não teve resposta. Pilatos apenas fez a pergunta, virou as costas e saiu. E ainda declarou: não acho nele crime algum. Irmãos, não adianta só nós olharmos para Jesus como Pilatos. Ah, Jesus é inocente. Pilatos também achava que Jesus era inocente. Mas Pilatos não queria saber mais.
Pilatos não queria conhecer a verdade. Ele até tinha dúvida na cabeça do que era a verdade, mas ele não queria procurar. E Pilatos não teve a sua salvação garantida. Ele esteve diante da verdade, que é Jesus. Fez a pergunta certa, mas ele não queria saber a resposta. Irmãos, nós podemos estar seguindo a Cristo, participamos dos cultos, estamos na igreja, mas cadê o nosso interesse por conhecer? Não é só aqui na igreja que nós devemos buscar o conhecimento. Quantas vezes vem uma dúvida na nossa mente em relação a Deus, quanto à Bíblia, e às vezes até uma dúvida interessante, mas nós perdemos o interesse de buscar. A Bíblia tem a resposta, os textos inspirados têm a resposta, e a gente deixa aquela dúvida passar, às vezes é uma dúvida simples, mas nós não temos mais interesse de buscar. E muitas vezes fazemos como Pilatos. Eu até tenho a dúvida, mas não quero procurar, não quero saber. E quantos irmãos, já de anos na igreja, passam agora a ter dúvidas da doutrina, se realmente as coisas são assim, começando a achar que os tempos mudaram, mas nem ainda assim vai investigar a palavra de Deus, para saber se realmente é verdade. Não é pecado ter dúvidas, mas é pecado não buscar resposta para as dúvidas. Precisamos buscar a resposta. No próximo slide, então, vem a pergunta: o que é então a verdade? E agora então vem nós conhecemos como 5 colunas da verdade. Eu não vou falar sobre elas, mas eu gostaria que os irmãos lembrassem quais são as 5 colunas da verdade. Lembram? Isso aí, a divindade, Pai, Filho, Espírito Santo, a palavra de Deus, está ali os 10 mandamentos. E eu pergunto, você conhece a verdade? Talvez você diga que sim, porque conhece a Deus, conhece a Cristo, o Espírito Santo, conhece a palavra de Deus. Será que conhece realmente? Irmãos, nós somos esquecidos. Eu vi um vídeo ontem que eu achei muito interessante. Ele é a mente mais... Eu esqueci agora a palavra, mas ele ganhou um concurso no Brasil da mente que consegue gravar mais as coisas no Brasil. E ele fala no vídeo dele que a nossa mente ela consegue reter uma coisa que você leu por apenas 3 segundos. Então você está lendo, aquilo que passou 3 segundos, sua mente já não lembra mais. E para lembrar você precisa fazer força. As pessoas mais comuns são assim. Em 3 segundos você vai lendo e já vai esquecendo o que você leu. E faz quanto tempo que você não lê a palavra de Deus? Ou você lê muito pouco? Mas para a nossa mente reter, nós precisamos da repetição, especialmente para com a palavra de Deus. Eu preciso ler e reler, eu preciso estudar, eu preciso buscar. E a melhor forma de reter, os irmãos sabem disso, é ensinando. Eu preciso ensinar da palavra de Deus. E é por isso que Jesus deixou a ordem para o próprio bem de cada um. Ide por todo mundo, ensinai as nações. Porque quando você ensina, você também está aprendendo. Irmãos, pode alguém conhecer a verdade? A Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pode alguém conhecer a verdade e não ser liberto? Sim. E a Bíblia conta a experiência de Satanás. Eu quero ler em João capítulo 8, verso 44. Diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Queridos, infelizmente, Satanás conhece a verdade. Talvez muito mais do que nós. Conhece o Pai pessoalmente, também o Filho e o Espírito Santo, pessoalmente. Mas o que ele não fez? Ele não se firmou na verdade.
e se tornou então o pai da mentira. E eu pergunto, será que eu estou firmado na verdade? Será que a minha base é firme? Ou pode correr o risco de acontecer comigo como aconteceu com Satanás? Por não me firmar na verdade, eu passo a ser então também da mentira. E agora pulando um slide, olha só o que diz. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar e o mentir, e o matar, e o furtar e o adulterar. E há homicídios sobre homicídios. Irmãos, aqui neste texto fala que na terra prevalecem o perjurar, mas especialmente fala do mentir. O que prevalece hoje é a mentira. E é tão interessante e é tão bom você falar a verdade. Quando você é criança, se você cometer um erro e você contar para o seu pai a verdade, até a surra diminui, não é verdade? Olha, se você falar a verdade, o tratamento vai ser diferente. Agora, se você mentir e eu descobrir, vai ser pior. Mas também na justiça do mundo é assim. Aquele criminoso que fala a verdade, ele tem a sua pena reduzida, porque falou a verdade. E até entre os políticos, quando eles cometem os seus erros, as suas corrupções, e eles são pegos, aí tem uma coisa que eles chamam de delação premiada. O que é a delação premiada? Olha, se você falar a verdade, se você contar o que aconteceu, se você falar as pessoas que estão envolvidas, a sua pena diminui. E muitos falam a verdade, não é porque estão arrependidos, mas é simplesmente para ter uma redução de pena. Mas Deus nos ensina que se nós falarmos a verdade, a nossa pena da morte também será extinta e nós receberemos a salvação. Mas não é falar a verdade por medo, é simplesmente falar a verdade porque eu preciso falar a verdade. Porque como nos disse no primeiro texto, você comprou a verdade. E lá fala, não há venda. Toda vez que nós mentimos, nós estamos vendendo a verdade. Eu quero pular aqui mais um pouco. Eu quero ler um texto inspirado que diz assim: quem profere inverdades, vende sua alma por baixo preço. Suas falsidades podem parecer servir em emergências. Pode parecer assim que faz negócios vantajosos que não poderia conseguir pelo reto proceder. Mas, finalmente, chega ao ponto em que não pode confiar em ninguém. Sendo ele mesmo falsificador, não tem confiança na palavra dos outros. Irmãos, quem se acostuma em mentir, o que acontece depois? Ele não confia mais em ninguém. Porque como ele é falsificador, como ele é mentiroso, ele imagina que todas as pessoas são assim. E agora ele passa a desconfiar de todo mundo. E acha que todo mundo é mentiroso. E assim não pode ser. Quando nós somos verdadeiros, nós passamos a crer mais nas pessoas. Mas quando eu sou falso, eu passo a crer que todas as pessoas são falsas e mentirosas. E isso vai me levar a começar a descrer de Deus. Será que Deus falou a verdade? Irmãos, isso aconteceu com Eva. O primeiro pecado. A primeira mentira que Satanás contou foi essa: olha, é certo que não morrereis. E aí Satanás contou uma história bonita para Eva. E ela agora passou a acreditar que Deus não estava falando a verdade. E ela conhecia Deus pessoalmente. Irmãos, nós não podemos ser enganados por Satanás. Não é porque você conhece a verdade que não tem risco de você ser enganado. Existe risco, sim. E quando nós passamos a mentir,
nós começamos a crer que tudo é uma mentira. E de acordo com a palavra de Deus, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Eu sei que todos nós queremos chegar ao céu, mas precisamos falar a verdade. A Bíblia fala: aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. São pequenas coisas que nós precisamos ser verdadeiros. Olha, você fez isso? Fiz. Não fiz. Mas precisamos falar a verdade. As nossas crianças, os nossos jovens, nós precisamos aprender a falar a verdade. E por mais que seja uma verdade pequena, mas precisamos aprender a falar a verdade. E para finalizar, eu quero ler o texto de 1 Coríntios 2, verso 9, que diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero dizer que Deus só fala a verdade. E quando Ele disse que preparou algo que é muito melhor do que nós imaginamos, isso é verdade. E se nós crermos nesta verdade, se nós formos verdadeiros nesta terra, nós chegaremos ao céu e viveremos uma grande realidade, que talvez para nós hoje é só um sonho, que talvez nem achamos ser tão real assim, mas é uma grande verdade e uma grande bênção que Deus tem preparado para nós. Que possamos almejar ser verdadeiros aqui e um dia herdar o reino dos céus. Amém?